em nome de Jesus. Amém. Amém. Palavra, irmão. Aleluia. Deus é tremendo. Deus tem falado no meio do seu povo. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo fala. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos, ligasse a mão no seu coração, ligasse o seu pensamento diante do Senhor. Eu creio que os olhos, eu creio que os ouvidos do Senhor estão sobre este lugar. Aleluia. E Ele aqui nesta noite procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Será que Ele pode te encontrar nessa noite, meu irmão? Aleluia. Será que Ele pode dizer que lá existe um adorador, lá existe um que adora em espírito e em verdade? Então que nesta noite você dê o melhor, que nesta noite você abra o seu coração, que nesta noite você abra a sua boca, que nesta noite você dê o melhor para Ele. Ele está te ouvindo, Ele está te olhando nesta noite, numa só voz, num só coração. Declare ao Senhor nesta noite. Aleluia! Aleluia! Diga
vocês nessa noite. Glória a Deus. Poder fazer parte desse momento. Amém. Porque todo momento da presença do Senhor é um memorial. Por quê, pastor? Porque não volta mais. Esse momento, esse dia, essa hora não vai voltar. Amém? Então nós temos que aproveitar todo momento na presença de Deus. Nós temos que aproveitar o máximo, porque não vai voltar. Amém? E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre Páscoa. Amém? Às vezes nós temos um entendimento errado a respeito de Páscoa. Hoje eu vou abrir uma exceção. Eu achei necessário a gente ensinar o que é Páscoa. Eu acho que você tem um conhecimento sobre Páscoa, mas eu quero trazer uma profundidade de uma forma muito mais profunda para você entender o que é e o propósito da Páscoa. Amém? Glória a Deus. O verdadeiro sentido da Páscoa é de origem grega. Essa palavra Páscoa foi tirado do verbo hebraico pazon, que quer dizer passar além, passar por cima. Amém? E eu gostaria de ler um texto com vocês em Êxodo, capítulo 12, versículo 1 ao 20. É um texto muito grande, mas é o nosso texto básico a respeito de Páscoa. Coloca lá para mim, fazendo um favor. Eu vou ler com vocês. Deixa eu ver. Eu coloquei aqui na NVT, fazendo um favor. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante, esse mês será para vocês o primeiro do ano. Anuncie a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará o seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e o comerão acompanhado de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida, o animal todo, incluído a cabeça, as pernas e os vísceras. Deverá ser assado no fogo. Nem sei o que é víscera. Alguém sabe? Hã? O que é? De um bicho. Hã? Eu quando for no mercado eu tenho uns bichos. Não deixem sobrar para o amanhã seguinte. Queime o que não for consumido antes do amanhecer. Essas são as instruções para quando fizerem a refeição, que estejam vestidos para viagem, que é roupa
Vamos para a 9. Bom? Dê sandália nos pés e cajado na mão, façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e a matarei, e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais da terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu ver o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não nos atacará. Esse será um dia a ser recordado todo ano. Isso aqui é importante. Esse será um dia a ser recordado todos os anos, de geração em geração. A geração acabou? Não. Até nos dias de hoje e até futuros, porque não fala até uma geração específica. Vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. O que é uma permanente? Não muda. Vamos lá. Durante 7 dias comerão pão. Irmão, nesses 7 dias, eu vou usar aqui, vou falar, é a Semana Santa que eles falam. Tá bom? No primeiro dia da festa, removerão das casas qualquer mínima quantidade de fermento. Quem comer pão com fermento durante algum dos 7 dias da festa será eliminado do meio de Israel. No primeiro e no 7º dia da festa, todo o povo celebrará um dia oficial de uma reunião sagrada. Não será permitido nenhum tipo de trabalho nessas datas, exceto o preparo da comida. Celebrem a festa dos pães sem fermento, pois ela os lembrará de que eu tirei suas multidões da terra do Egito. Exatamente nesse dia, a festa será uma lei permanente para vocês. Celebrem-na nesse dia, de geração em geração. O pão que comerem será preparado sem fermento, desde a tarde do 14º dia do primeiro mês, até a tarde do 21º dia do mesmo mês. Durante os 7 dias não deverá haver qualquer mínima quantidade de fermento em suas casas. Quem comer algo preparado com fermento durante a semana será eliminado do meio de Israel. Essas regras se aplicam tanto aos estrangeiros que vivem entre vocês, como os israelitas de nascimento. 20. Durante esses dias, não comam coisa alguma preparada com fermento, onde quer que morarem, como apenas pão sem fermento. É aqui que a gente vai tirar o verdadeiro sentido. Qual que é o verdadeiro sentido da Páscoa hoje? Hoje que as pessoas fazem? Elas fazem o quê? Chocolate, coelhinho da Páscoa. Então a gente vai entender um pouco, mas eu quero explicar cada componente cada elemento da Páscoa. A Páscoa, que a Bíblia fala. Então nós entendemos que a Páscoa para Israel era instituição. O que é instituição? Que foi criada.
a partir daquele momento que Deus falou com eles, foi criado. Amém? Se você vê lá no Êxodo 12, coloque 14 para mim. Esse será um dia a ser recordado. Então Deus estabeleceu algo ali. Todo ano, de geração em geração, vocês celebrarão como festa especial para o. Essa é uma lei permanente. Então Deus criou isso. Mas qual que é hoje? A festa é para quem, irmão? Para as pessoas, para o povo. Então hoje as pessoas mais celebram as pessoas do que o Senhor. Essa é uma realidade. Está entendendo? Nada contra da gente se reunir com a família. Você está entendendo? Mas o nosso coração e a nossa mente não pode estar convertida em dizer que isso é Páscoa. Você está entendendo? Então nós temos que ter o verdadeiro conceito. Mas vamos entender. O elemento primeiro fala cordeiro. Representava o preço da redenção e libertação de Israel do Egito. Então o cordeiro representava a libertação ali de Israel do Egito. Primeiro componente ali que Deus mandou o povo fazer. Segundo, os pães asmos revelavam a prece com que abandonaria a terra do Egito. A farinha amassada sem ter recebido o fermento por falta de tempo. Eles tinham pressa. Ervas amargas recordava a opressão do Egito, a amargura do cativeiro, além de dar melhor sabor à carne do cordeiro. Então eles preparavam isso. E essa era a festa de Páscoa. Era a Páscoa deles. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, sangue. Primeiro, o que Deus falou? Prepara um cordeiro e um cabrito. Segundo, Deus mandou eles fazer pães sem fermento. E por terceiro, mandou pegar ervas amargas. Tudo isso tinha uma representação. Deus não mandou assim, pega uma erva lá. Não. Deus não simplesmente mandou, faz pão sem fermento. Não foi assim. Tinha uma simbologia. Deus queria fazer o quê? Um memorial naquele, para que eles e nós nunca esquecemos o que é o verdadeiro sentido da Páscoa. E o sangue representava a expiação, libertação, que aonde eles passavam na porta, e aonde que Deus ia soltar o espírito da morte, ia ceifar todo o primogênito, tanto do ser humano como dos animais, ia passar, e aquele que não tivesse o símbolo iria ser morto. Então isso era todo um ritual de uma festa, de uma celebração de Israel para a Páscoa. Mas hoje o que faz? Feriado ou chocolate. Mas vamos entender qual que é a simbologia de cada um deles. Ritual da celebração da Páscoa deveria tomar para si um cordeiro. Deus foi específico, não era vaca, não era boi, era um cordeiro, e não era qualquer. Vou pegar o mais velhinho, vou pegar aquele que já está com o pé na cova. Não. Deus foi específico. Pega um cordeiro de a carne é mais macia. Quanto mais velho o animal, mais dura é a carne. Não é? Ele já foi criador de porco.
a família fosse pequena, deveria juntar-se com outras pessoas, vizinhos. O cordeiro seria sem mácula, de 1 ano de idade, primogênito. Deveria ser assado inteiro, comido com pães asmos e ervas amargas. Não tinha uma macarrão, não tinha uma maionese, não tinha o que mais? Uma farinha, uma farofa, não tinha Coca-Cola, não tinha suco, não tinha refri, não tinha. Era o que? A carne do cordeiro, o pão asmo e ervas amargas. Só isso. Não tinha outra coisa. Hoje como que é? Uma carne, maionese, arroz, macarrão, você está entendendo? Refrigerante. Essa é a festa da Páscoa que todo mundo. Pastor, isso é errado? Não. Desde que nós focamos que a Páscoa é isso. Isso não é errado. Você está entendendo? Não é errado nós ter unirmos e assar uma carne, comer uma maionese, é bom demais, não. Mas o problema é que nós definimos que a Páscoa é isso. Não é. A Páscoa não é isso. Você está entendendo? A Páscoa não é isso. Não, vamos aí comemorar, vamos fazer um churrasco, comemorar com a família. E no Novo Testamento? Isso também tem uma simbologia. A simbologia do Novo Testamento, o cordeiro, simboliza Cristo, a libertação do... O cordeiro do Velho Testamento simbolizava o quê? A libertação do povo de Israel do Egito. No Novo Testamento simboliza o que? O cordeiro simboliza Cristo, que nos libertou do pecado, do mundo das trevas. Em João 1,36, abre aí para mim, por favor. Olha a minha tradução. Diferente, não esqueci de marcar a tradução. É quase igual a esse, mas aqui está assim, ó. É que eu não marquei aqui. Para ver se você acha aí. João afirmou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. O pecado em si não, mas o pecador, que é o que liberta. E também o Cordeiro era sem defeito. Eu gostaria de ler com vocês em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Então o cordeiro lá era sem defeito. E olha só o que João diz aqui: pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro, sem defeito, sem... O cordeiro de lá, Deus exige que era sem defeito. Então Cristo também era sem defeito e sem mancha. Era o cordeiro perfeito. Amém? Nada a ver com ele. Então, o que a Páscoa se refere? A libertação. Libertação. Foi sacrificado, no entanto, seus ossos não foram
Nem o osso de Jesus foi quebrado. Ele recebeu uma marretada no joelho só para identificar se ele estava vivo ou. Mas o osso não foi. Pastor, e o prego na mão? Irmão, aqui na mão existe vários ossinhos. Quando o prego ficou, não pegou nenhum osso, ele atravessou ali, por dentro ali, ficou. Não quebrou nenhum osso de Jesus, em momento nenhum, nem no pé, nem na mão, nem na lança do lado, nem a marretada no joelho dele. Não teve nenhum. E também lá no Velho Testamento, o animal foi assado, foi morto. Não sei como foi morto, mas provavelmente foi regular. O povo de Israel é um povo que Deus até estabeleceu que não podia matar animal sufocado, tinha que ser regulado para escorrer o sangue. Não podia comer animal sufocado, o sangue preso. Está entendendo? Tinha que ser degolado, tá bom? Mas lá, especificamente lá, quando Deus proíbe o povo de certas coisas, lá fala que, por exemplo, tem um lá que não pode tocar em morto. Não pode tocar em morto. Maldito é aquele que toca em cadáver. Entendeu? E também com animais lá fala sobre as proibições, também fala sobre o animal que não deve ser comido com estrangulamento. Por exemplo, galinha. Quando eu era criança, minha avó matava as galinhas como? Botava aqui embaixo aqui, pegava o pescoço dela, ficava era assim. Mas como que deve ser? Pegar a faquinha no pescoço dela. Já era. Já fica se batendo. Boi mesmo. Como que eles matavam o boi lá no Mato Grosso que eu morava, no Rio do Sul? Eles amarravam a cabeça lá do boi lá, amarravam bem firme, pegavam uma marreta, pau! Vem aqui, pau! Pegavam uma marreta pesada, pau! Entendeu? O porco é o certo. Pegava lá pelo coração. Pelo coração, não é? Então, pelo coração. Aí é o certo, porque daí você finca e sai o sangue. Mas só por boi, por exemplo, boi mataram a cabeça. Morria. Mas sufocava. Galinha, pegava o pescoço dela e sufocava. Então, por isso que tomar cuidado. Tá bom? Mas isso não é o caso. Foi comido. Os pães alvos, qual que é a simbologia do Novo Testamento? Simboliza pureza. O pão deveria ser sem. Então, o que o pão simbolizava? Pureza. A proibição baseava-se em que o fermento. Proibição baseava-se em que o fermento é um agente de decomposição e servia de símbolo da corrupção. Como que você faz o pão crescer, a massa crescer? Você coloca uma substância para, de alguma forma, fazer ele. Então você corrompe a massa. Altera de alguma forma. De alguma forma você acaba alterando a massa. Então por isso que Deus falou assim, sem fermento. Então fermento era uma corrupção. E sem fermento o pão representava o quê? Pureza. Beleza? Tá bom? Eu estou trazendo para vocês o verdadeiro significado da Páscoa. Mateus 16, versículo 11. Coloca aí para nós. Vocês não entendem que eu não estou falando a
respeito de pães. Tenha cuidado com o fermento dos fariseus e dos... O que é esse fermento? Falsos? O que é falsos profetas? Corrompe aquilo que é verdade para o quê? Entendeu? Então corrompe, então fermento. Então Jesus diz o quê? Vocês não entendem que eu não estou falando a respeito de pães. Tenha cuidado com o fermento, a alteração dos fariseus e dos saduceus, que são os falsos. Na nossa comunhão com Cristo não podemos haver, nossa comunhão com Cristo não pode haver impureza. Não tem como alterar. Você está entendendo? Não tem como fazer o jeitinho brasileiro. É sim, sim. A ausência do fermento simboliza santidade da vida que no serviço de Deus. A falta de fermento simbolizava o quê? Santidade, que era pureza. O pão era sem alterações. Era algo puro. Irmão, eu não sei você, mas quando eu vou lá para o norte, pego um grão de café, torro ele, moe ele, o gosto do café é. Mas se você vai no mercado, você vai no mercado, compra um café, tem muitas químicas, o gosto são alterados. Você está entendendo? Então, é isso que Deus quer dizer, que nós precisamos ser o quê? Sem alterações, sem corrupções, com o coração puro. Ervas amargas simboliza a amargura que o cordeiro iria passar e a amargura das almas humanas por causa do pecado. Hoje, todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor, relembramos o quê? A ceia do Senhor não está tudo isso, irmão? A ceia do Senhor não tem o cordeiro? A ceia do Senhor não tem o pão? A ceia do Senhor também não tem o sangue? E a ceia do Senhor também não trazemos a memória da amargura que Jesus passou por amor a nós? Essa é a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa não é no dia. É continuamente em nossas visitações. Pastor, mas por que eles criaram isso para puxar? Estou indo, caminhando. A ceia do Senhor, relembramos o grande feito da nossa redenção, feita não por um cordeiro, não mais um cativeiro físico, mas pelo próprio Filho de Deus. Podemos dizer que o Egito foi o calvário da nação hebraica, como o calvário de Jerusalém foi o nosso calvário. O calvário do povo de Israel foi onde? No Egito. Foi lá que eles passaram dificuldade, amargura, sofreram, foram. Não sei quantos anos, mas eles sofreram agora. Uns 400 anos. Se eu não me engano, por favor. Não recordo muito bem, mas 400 anos. Sofreram. Né? E eles lá foram o calvário deles, de relembrar da onde que Deus tinha tirado eles. O sangue é a garantia do perdão. Sem derramamento de sangue não há remissão dos nossos pecados. Isso é fato.
Em Hebreus 9, 22. Ajuda na barra. De fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue, e não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecado. Você lembra que você já leu a Bíblia, já sabe que quando alguém pecava, tinha que trazer para o sacerdote o quê? Um animal, e derramar sangue, para que houvesse purificação. O derramamento do Cordeiro, Filho de Deus, foi só por uma única vez, para o perdão de todos os pecados, que agora não precisava mais levar animais para ser morto e para a purificação dos nossos pecados. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purificou de todo o pecado. O pecado do homem foi coberto pelo sangue proporcionado do Cordeiro de Deus. A Páscoa nos nossos dias de hoje e o seu símbolo foi criado, a festividade da Páscoa foi fixada pelo Concílio de Nércia em 325 depois de Cristo. É uma festa anual da Igreja Católica Romana, comemora a ressurreição de Cristo. A simbologia, os símbolos, o coelho entrou no lugar do cordeiro, substituindo o cordeiro um período pelo coelho como símbolo de fecundidade, chegando até produzir aproximadamente 110 filhotes por ano. Apareceu por volta de 1915 na França. A sua cor e sua rapidez contribuíram para o seu lugar na simbologia, dizendo mais que ele representava a morte e a ressurreição de Cristo, pelo fato de alguns que habitam em lugares frios e nevados, invernam e só saem da caverna quando chega a primavera. Sabemos que não podemos aceitar tamanha aberração, pois em toda a Bíblia encontramos o cordeiro e não o coelho como símbolo. E você sabia que tem cristão aí que se rende, que o símbolo da Páscoa é coelho? Isso é um grande equívoco. Isso é um grande erro. Que o coelho substituiu o ovo. O ovo significado como começo, origem. Quando incúmulo dele sai vida, porque nele está contido a vida. Sim ou não? Qual é a simbologia do ovo? Que dali tem uma vida e vai produzir, ali tem uma vida e vai produzir uma vida, vai sair uma vida também. Não é assim? Quem é criador de galinha sabe. Quem é criador de cobra também. Ganso, né? A vida em Cristo não está contido é a própria. Em Cristo não está contido dentro dele amor, está contido o vida. Cristo é a própria existência da vida. Olha só o que diz em João capítulo 11, versículo 25. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a quem crê em mim, ainda que morra, ele é a vida. Ele é a vida. Está presente na mitologia antiga, nas religiões do Oriente, nas tradições populares e numa grande parte
cristandade na Idade Média, os europeus adotaram o costume chinês de enfeitar os ovos. Em 1928 surgiram os ovos de chocolate, que industrializaram em larga escala. No século 28, a Igreja Católica Romana adotou oficialmente o ovo como símbolo da ressurreição de Cristo. Então, na verdade, é muito mais pensando nisso do que, na verdade, uma verdade. Quando que o pessoal ganha mais dinheiro nas fábricas de chocolate? Me responde uma coisa: ovo é barato? Está na parte de quanto? Quanto? O mais barato. Eles não estão interessados no que realmente estão interessados. Infelizmente, algumas pessoas sim. Então, na verdade, o que significa o ovo entrou no lugar do quê? Dos pães? Foi corrompido. E o peixe? Vamos lá. Você sabe que a Semana Santa os católicos não comem? É símbolo do cristianismo dizer que no passado, quando os cristãos se reuniam, faziam desenho de peixe. Desenho de um peixe. Na Semana Santa não come carne por causa do corpo de. Eles substituíram a carne do peixe, mas na Páscoa judaica comia o quê? O que eles adotaram? Nos antigos comia o quê? Cordeiro. Vamos entender isso um pouco mais. Este símbolo moderno são uma mistura de mitologia pagã com simbologia cristã, paganizada. Quer dizer o quê? Eles pegaram algo, falaram: isso aqui é muito antigo, vamos fazer do nosso jeito, como nós achamos, como é melhor para. Você está entendendo? Então, na verdade, eles pegaram algo tão sagrado, tão importante para o povo de Israel, para nós, e começaram a enfeitar conforme eles. O grande problema das pessoas, elas pegam algo e não é cabível a ela. O que elas fazem? Elas mudam aquilo para ser cabíveis a ela. Elas não se mudam para ser cabíveis a algo. Você está entendendo? Por exemplo, as pessoas não mudam para se encaixar na Bíblia, elas mudam a Bíblia para encaixar. Qual que é o correto? É nós se modelarmos para nós vivermos a palavra, não pegar a palavra, modelar para nós aplicarmos em nossa. Esse é um jeito. Então eles pegam algo sagrado, por exemplo, igreja, ceia, família, você está entendendo? Para viver o quê? Uma vida conforme elas querem. E não é conforme a gente quer, é conforme as Sagradas Escrituras nos diz para nós viver. Você sabe que tem muita gente se corrompendo hoje? Porque elas não querem pagar o preço de uma mudança para viver uma verdade, mas preferem viver uma falsa verdade. Isso é importante nós sabermos. A Páscoa é uma grande coisa que eles fizeram. Pegaram algo tão importante
importante, um memorial que Deus deixou para o povo de Israel, e para nós, como cristão, e transformado numa algo festivo para os seus ganhos, para os seus. Por exemplo, tem criança hoje que chega, pai, mãe, está chegando a Páscoa, cadê meu chocolate? Não é verdade. Não estou falando que é errado comer chocolate. Comprar um ovo de chocolate. Não estou falando isso. Mas é onde que está e conforme nós tratamos aqui. Você está entendendo? É como nós vivemos aqui. Você está entendendo? Isso é ruim. E para nós cristãos, toda ceia é Páscoa. Toda ceia é Páscoa. Existe um dia específico. Hoje é a ressurreição de Cristo. Jesus morreu na sexta-feira. E hoje é o terceiro dia, ele ressuscitou. Assim nós entendemos. Nós guardamos isso como um memorial da nossa vida. Não é que hoje é a Páscoa. Hoje é algo assim, meu Deus, é chocolate, lá, é festa. Tem gente que pega esse dia e faz a maior festa. Você está entendendo? Daí você pergunta, por que você está festejando? Porque hoje é Páscoa. Por que é Páscoa? Não sei. Não? E tem muito cristão assim também. Então nós temos que entrar num nível de alerta e começar a entender. Páscoa para os evangélicos. Para os evangélicos, a Páscoa tem apenas valor histórico e figurativo. O que tem sentido e valor para nós é a ceia do Senhor. É a ceia do Senhor. Pois Jesus, quando comeu a última Páscoa, ou Senhor com seus discípulos, antes do sofrimento, deu um caráter todo especial e um acontecimento. Em Lucas 22, capítulo 15. Ele disse: como tenho desejado comer este jantar na Páscoa antes do meu. Qual que é a tradução da Bíblia? Ele lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa antes do meu. Antes de sofrer. Então Jesus entendeu, irmão? Irmão, em Jesus era Páscoa. Jesus morreu um dia, semana da Páscoa, que é onde os israelitas comemoravam. Não era porque, meu Deus, é a Páscoa em si. E hoje nós entendemos que a Páscoa para nós é a ceia, onde nós pegamos toda a simbologia e trazendo a nossa memória. Ele estava instituindo a ceia, que para nós, os cristãos, substitui a Páscoa. Se nós lermos Lucas, coloque Lucas 22, 15 a 20, coloque aí. 16. Pois eu digo a vocês que não comerem dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. 17. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: peguem o cálice, partilhem uns com os outros. 18. Pois eu lhes digo que não bebereis outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Pegando ele o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Você viu que era a Páscoa?
Era a ceia que Jesus estava ceando com os seus discípulos. Então, para nós, a Páscoa é a Santa Ceia. A Páscoa viva, portanto, consumou-se em Cristo, que a instituiu, criou como um novo memorial, é a sua ceia, o qual o crente comemora a morte do Senhor até que Ele venha. Não há no Novo Testamento mais lugar para a Páscoa ou outras festividades mosaicas, as quais foram abolidas na cruz, juntamente com outras ordenanças como sombras das coisas futuras espirituais pertencentes à dispensação da graça. Então, irmãos, nós hoje não vamos lá pegar um cordeiro, ir lá matar ele, assar ele, pegar uns pães, fazer uns pães sem fermento. Também nós não vamos pegar ervas amargas. Então, nós não vamos pegar um cordeiro, e vamos pegar pães sem fermento ou ervas amargas e passar sangue na boca. Nós não vamos fazer mais isso, porque Cristo já fez tudo na cruz do Calvário. Então já aboliu isso. Isso não existe mais. Pastor, mas como nós vamos comemorar a Páscoa? Ceia. Toda ceia nós comemoramos Páscoa. Você pega, pastor, mas o dia no calendário, não sei o que. Não, eu não estou falando. Vai lá, assa uma carne, compra uma baixa, vai lá, vai comer. Mas não tenha isso como hoje é o dia da Páscoa, hoje é o dia onde a gente vai comemorar a Páscoa. Eu preciso comprar aqui um presente de Páscoa para os meus filhos. Eu preciso comprar chocolate, eu preciso para enfeitar, preciso até colocar um coelhinho ali. Simbologia. Não estou falando que é errado você comprar um ovo e dar um presente para as pessoas, mas o importante é a nossa intenção. Deus sonda a nossa visão. Isso é importante. E chocolate você dá todo dia. Todo dia é bom chocolate. Eu particularmente gosto de chocolatezinho. Todo dia para mim o chocolatezinho é bom. Então, né? Quem não gosta de chocolate, levanta a mão. Nosso irmão Edinho não gosta de chocolate, então não dê chocolate para ele. Ele gosta de quê? Você gosta de quê, meu irmão? Hã? Carne. Então no dia, de vez que você dá um chocolate para ele, dá um contorfiné para ele, dá uma picanha. Também ele gosta, hein, mano? Ele cria para o final do ano. Ele fala assim pro porquinho: teu dia está chegando. Teu dia está chegando, um porquinho dele. Você dá um porquinho para ele, ele fala assim: todo dia passa por mim. Teu dia está chegando. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso, para nós discernirmos algumas equívocos que nós cometemos como cristãos. Às vezes nós pendemos muito mais para mitologia, para crenças erradas. Nós às vezes bardeamos por falta de conhecimento. A Bíblia fala o quê? Erreis por não conheceres as Sagradas Escrituras. Você está entendendo? Pastor, então eu não posso errar? Não, irmão. Você não será exemplo dos seus erros. Por que não? Porque você não buscou conhecer. Nós precisamos buscar conhecer as Sagradas Escrituras para nós não errarmos. Porque a palavra de Deus ela nos leva para o nosso caminho, para que nós não tropeçamos em pedras, para que nós não tropeçamos em coisas e caímos e erramos, para que o nosso andar seja firme,
reter aquilo. Como que você vai avaliar se você não tem conhecimento? Você não pode aceitar tudo que vocês ouvem. Vocês têm que ter uma base de conhecimento para avaliar o que está sendo dito e reter aquilo que é bom. O que é bom? Aquilo que é o certo. Você está entendendo? Pode ser quem for. Pode ser quem for. Pode ser até o mais. Vou ser bem justo aqui. Pode ser até Elias vir aqui pregar para vocês. João Batista. Vocês têm que ter o conhecimento para avaliar aquilo que está falando. E reter aquilo que é. Para vocês não caírem em enganos, em falsos profetas, em fermentos na vida de vocês. Você está entendendo? Isso é importante. Senão vai estragar toda, mas vai ser corrompida. Você está entendendo? Então isso é importante. Eu sempre bato nessa tecla. Sempre, vocês têm que avaliar. Até aquilo que eu prego para vocês. Vocês têm que avaliar, vocês têm que conhecer a Bíblia e deparar com a palavra de Deus, que é a luz, e avaliar tudo. E reter aquilo que é. Não estou falando para você chegar, por exemplo, assim, vamos pegar um exemplo. Chegar e eu pregando aqui, você vendo na Bíblia que não bate. Não, isso, pastor, isso aqui não é para julgar eu. A Bíblia fala o quê? Para escutar e reter aquilo que é, aquilo que não é bom, descarte. O que não é bom? Aquilo que não é verdade nas Sagradas Escrituras. Você está entendendo? Senão você vai cair na armadilha de Satanás. Satanás está louco para te pegar. Você não tem noção. Ele fica rodeando a terra 24 horas para te pegar. Pastor, eu vou dormir essa noite. Ali na noite. O diabo, 24 horas, está tentando te destruir. Por isso que você tem que estar esperto. O apóstolo Paulo nos adverte em sua carta em 1 Timóteo, coloca aí. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 3. O Espírito diz claramente que nos últimos dias, últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de. Você acha que essa doutrina aqui é só o candomblé? Macumba? Existem igrejas, infelizmente, com doutrinas de engano, espíritos enganadores, que titula como igreja. Versículo 2: por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada, que não é moldável a verdade. Eles têm uma convicção em aquilo que é o certo e pronto, acabou. Irmão, e todo mundo tem razão? Diante da palavra de Deus, ninguém tem razão. Não tem razão. Nós não podemos cauterizar nossa mente diante da palavra de Deus. Versículo 3: eles proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem comidos com ação de graça pelos fiéis que conhecem a verdade. Não envolvemos com tais tradições, mas nós que provamos do novo nascimento,
que tornou-se real com o sacrifício do Filho de Deus, o verdadeiro Cordeiro Pascual, recordando-nos do Calvário constantemente, independente de uma data fixada no calendário anual. Temos em nós, em Cristo ressurreto. A Páscoa é celebração da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Na cruz, Jesus levou todos os nossos pecados, tomando nosso castigo em nosso lugar, mas o Senhor não permaneceu morto. No terceiro dia, Ele ressuscitou. A Bíblia, a Páscoa é a celebração da libertação. A primeira Páscoa aconteceu quando o povo de Israel estava sendo liberto da escravidão do Egito. Posteriormente, aliada à tradição de sacrificar o cordeiro para o perdão dos pecados, a festa da Páscoa fazia lembrar a graça salvadora de Deus. Mas o sentido mais pleno da Páscoa só veio se cumprir através da vida, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Ele é a nossa Páscoa, libertação, perdão e esperança. Jesus venceu a morte e agora nos oferece a salvação. Todos creem nele como seu Salvador, têm seus pecados perdoados, recebem uma vida nova como filho de Deus e têm promessas da vida eterna. Assim como Deus libertou israelitas da escravidão no Egito, Ele nos liberta da escravidão do pecado. Não precisamos mais ter medo da condenação, porque Jesus morreu em nosso lugar. Agora podemos viver para Jesus, aprendendo a fazer a vontade dele. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé e a gente vai ler João 11, 25 e 26, para a gente finalizar. Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Essa é a Páscoa. Essa é a verdadeira Páscoa. Não é um dia. Páscoa é todas as vezes que nós lembramos do sacrifício de Cristo. Ele foi o cordeiro, o sofrimento dele foi as ervas amargas, o sangue dele foi derramado, e o pão é aonde que nós temos pressa em ver. Amém? O Espírito e a igreja diz o quê? Então isso é Páscoa. Então, irmão,